Série Mediunidade na Bíblia, com Orlando Noronha Carneiro. Produção do Centro Espírita João Batista de Venceslau Braz. Olá, vamos então continuar o nosso estudo na série Mediunidade na Bíblia. Hoje estamos no capítulo 3 e vamos tratar do tema Moisés, Deuteronômio 18, capítulo 18, versículo 9 a 11. Proibiu por quê? Esta é a questão que nós vamos tratar. Por que Moisés proibiu o intercâmbio com o mundo espiritual? Então vamos lá, refletindo. O texto da proibição de Moisés, que nós estamos buscando na Bíblia de Jerusalém, página 281, a 14ª reimpressão 2020, na editora Paulus. E Deuteronômio 18, 9 a 11, tem a seguinte anotação. Quando entrares na terra que Yahvé teu Deus te dará, não aprendas a imitar as abominações daquelas nações. Veja bem, quais nações? Nós vamos ver aquelas que praticavam o politeísmo, o intercâmbio místico com interesses escusos. Por isso que ele coloca: não aprendas a imitar as abominações daquelas nações. Que em teu meio não se encontre alguém que queime seu filho ou sua filha, os sacrifícios, que o povo politeísta fazia, junto aos deuses, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou magia, ou que pratique encantamentos, que interrogue espíritos ou adivinhos, ou ainda que invoque os mortos. Então veja que Moisés deixa aqui essa orientação da proibição. Mas vamos verificar e anotem aí. Por que ele proibiu? Vamos agora, então, continuar o tema. Os contraditores do Espiritismo se baseiam nesta citação bíblica para condenar o Espiritismo e a comunicação com os espíritos. O contexto bíblico se baseia em um povo recém-liberto da escravidão do Egito, ou seja, um povo sofrido, traumatizado, onde se preconiza a cultura dos deuses, o politeísmo, ou seja, a prática de cultos místicos feito por sacerdotes. Então isso o povo hebreu na escravidão no Egito vivenciou, presenciou. Esse era o fenômeno conhecido. O êxodo do povo de Israel se alicerça na revelação do Deus único, o monoteísmo. Justamente, a libertação do povo de Israel, o povo hebreu, que vai constituir futuramente Israel, está alicerçado na condição da revelação do Deus único, o Deus Criador. Então, veja que há um confronto entre a assertiva do Deus único e aquela dos povos, as nações politeístas. O uso do fenômeno desse contato de forma mística, com interesses escusos. Isso é muito claro. Então, naquele momento, se Moisés permitisse o uso da paranormalidade, ocorreriam de fato os abusos e o uso indevido desta nobre faculdade, que é a mediunidade, na época definido como profetismo. Então, profetas, médiuns, profetismo, mediunidade, nós vamos ver isso à frente nos nossos estudos.
haveria uma confusão entre os espíritos comunicantes, né, e os deuses do politeísmo. Ou seja, ainda o povo de Israel, ou seja, o povo hebreu, e vamos aqui corrigir, depois o povo que se formaria, o povo de Israel, quando eles vão buscar a terra prometida em Canaã, não é? Então, nós vamos verificar que era muito natural que Moisés proibisse essa evocação. Então, o móvel da proibição de Moisés, que está correto, era não prejudicar a implantação do mundo da ideia do Deus único, tendo em vista um povo ainda traumatizado pela escravidão. Portanto, é perfeito a proibição de Moisés. Ele está correto para que, em se contatando com o mundo espiritual, não é? Ainda aquele povo eivado de misticismos, de traumas adquiridos, iriam utilizar de forma equivocada, errônea. Eles não estavam capacitados para utilizar de forma sublime, superior. Por isso que Moisés, o móvel da proibição de Moisés, era justamente não prejudicar a implantação nascente da nova cultura do Deus único, do Pai Criador, não é? Então, precisamos destacar também que Moisés não refere ao espiritismo, a doutrina dos espíritos, até porque a doutrina espírita surgirá no mundo no século XIX, em Paris, no dia 18 de abril de 1857. Com o lançamento do Livro dos Espíritos, codificado e organizado por Allan Kardec. Então, essa assertiva que é feita pelos contraditores, de que Moisés estava falando do espiritismo, da doutrina espírita, cai por terra, porque Moisés nem sabia que do surgimento do espiritismo, da doutrina espírita, que são terminologias de uma doutrina que ainda viria. Então, desta forma, Moisés ele se referia ao fenômeno e não ao espiritismo, ao fenômeno no uso abusivo. O espiritismo segue o mesmo pensamento de Moisés, desaconselhando terminantemente a prática mediúnica, com interesses escusos, com objetivos materiais e rasteiros, ou seja, utilizar de uma forma que visa dinheiro, que visa a fama, que visa para prejudicar aos outros, ou seja, de forma equivocada. Então, esta orientação se evidencia no segundo livro da codificação espírita, o Livro dos Médiuns, editado em 1861 por Allan Kardec, sob a orientação dos nobres espíritos. Ou seja, nós vamos verificar que a doutrina espírita apoia perfeitamente as orientações de Moisés em Deuteronômio 18, 9 a 11. Né? E podemos concluir o tema dizendo: só podemos proibir algo que existe. Portanto, o fenômeno, ele existe, ele ocorre. Por isso, Moisés proibiu. É um processo natural entre os homens, o contato com o mundo espiritual. Perfeito, não é? Só se proíbe o que existe. O fenômeno, ele existe. Agora, a pergunta central é: por que Moisés proibiu? Vamos verificar que no desenvolvimento do tema, que era para zelar o início da implantação da visão do Deus único, não confundindo com as práticas místicas dos povos idólatras, não é? Corrigido. No momento oportuno, queridos irmãos, nós iremos tratar de um outro tema que se utilizam para sustentar que não pode haver comunicação com os espíritos. Trata-se da anotação de Lucas, capítulo 16, 19 a 31, quando narra o rico e o Lázaro. Nós vamos verificar
que esta parábola, esta informação não tem nada a ver com a comunicação com o mundo espiritual. É uma outra questão que vamos tratar. Se trata de outra temática e não da comunicação com os espíritos. Muito bem? E aí, concluindo, meus irmãos e queridos amigos, no capítulo seguinte, iremos verificar, sentem-se aí na sua cadeira, aí na sua cama, no seu sofá. Acreditem, no capítulo seguinte nós iremos verificar que Moisés não só corrobora o fenômeno, feito com dignidade, como ele apoia o fenômeno do intercâmbio com os espíritos. Aguardem, no próximo capítulo. Fiquem com Deus, está aqui, Mediunidade na Bíblia, capítulo 4, Moisés apoia o intercâmbio com o mundo espiritual. Até mais e até o próximo encontro.